Qual será que é a palavra mais difícil de se pronunciar do inglês? E será que uma palavra precisa ser muito grande ou muito complexa para ser difícil de falar? Existem muitas palavras que são bem grandes e bem difíceis de se pronunciar no inglês, como sesquipedalian ou loquaciousness. Mas e se eu te dissesse que a palavra que eu acho mais chata e mais complicada de se pronunciar, na verdade, só tem 5 letras? Então não, na verdade uma palavra não precisa ser grande e nem complicada para causar problemas de pronúncia. E um ótimo exemplo disso é essa palavra aqui, que muita gente acha que é pronunciada como off, só que na verdade não é. A pronúncia correta é of, não off, of. Off é essa daqui. Bom, dando uma googlada rápida sobre o assunto, a gente consegue perceber que surgem vários candidatos fortes para a nossa lista de palavras difíceis de pronunciar em inglês. Só que essas listas, em geral, são criadas por falantes nativos do idioma. E as dificuldades de pronúncia que um falante nativo pode ter com o inglês não necessariamente vão ser as mesmas que nós, que falamos português e inglês como segunda língua, vamos ter. E para ilustrar esse ponto, pega esses dois exemplos aqui de palavras que eu vi em várias fontes que aparentemente causam problemas para alguns falantes nativos de pronunciar, mas que eu pessoalmente nunca vi algum aluno meu ou algum brasileiro tendo dificuldade de pronunciar essas palavras. Se eu te dissesse que a pronúncia desses termos é asterisk e specific, não seria nenhuma surpresa, certo? Porque é exatamente assim que a gente escreve. Então nesse vídeo aqui a gente vai combinar algumas palavras que os nativos geralmente acham difíceis de falar com outras palavras que eu vejo mais brasileiros tendo problemas. Com exceção daquela última palavrinha mais difícil, de 5 letras que eu falei lá no início, que é um pesadelo de pronúncia para qualquer um, seja nativo ou não. E começando pelas palavras que causam problema para nós, falantes brasileiros, nada melhor para dar um nó na nossa língua do que palavras que tenham essa temida combinação de letras aqui, o TH. Começando por palavras mais simples que tenham essa combinação, como think, that, thought, thing e etc. Elas são difíceis porque para pronunciar essas palavras corretamente nós temos que fazer alguns sons que não existem na nossa língua portuguesa. No caso de think, thought e thing, o que você precisa fazer é encostar sua língua nos dentes da frente, assim, e assoprar. E aí já emenda esse som nas palavras. Think, thought, thing. Já this, that ou those tem um som bem parecido, só que nesse caso a gente, de novo, coloca a língua para fora encostando nos dentes de cima, só que em vez de tentar assoprar, a gente vai tentar falar um Z. E aí você já emenda na palavra e fica this, that, those. A diferença é que no primeiro caso é só um som assoprado, sem usar a voz. Think. Já no segundo caso, a gente precisa usar a voz também. This, that. Mas eu sei que isso é mais fácil falar do que fazer e que esses sons exigem muita prática para algumas pessoas. E isso sem mencionar palavras mais complexas que tenham esses fonemas, como essa aqui, thoroughly. Ou palavras que tenham o som de TH em lugares inconvenientes, como strength, que tem o TH precedido de um G ou K. Ou palavras que têm o TH antes de R, como throw, through, threatening. E só para ajudar, nós temos algumas palavras que são escritas com TH aí no meio, só que na verdade o TH é mudo nelas. A gente não fala, como essas palavras aqui. Que basicamente você ignora a existência desse TH e só fala asthma e isthmus. Mas agora falando sobre uma palavra que causa problemas universais, não só para brasileiros, mas também para alguns nativos, nós temos a primeira palavra da nossa thumb, essa daqui. Essa palavra tem uma combinação meio chatinha de letras, que às vezes induz a erros. E muita gente acaba tentando pronunciar isso daqui como mischievous. Só que na verdade a pronúncia certa é mischievous. Então isso daqui a gente fala mischievous. E significa alguém maldoso ou malicioso. Mas no sentido de alguém que é arteiro, sabe? Ou que faz brincadeiras maldosas. Palavras que contêm muitos R's em sequência também causam problemas para todo mundo, sejam falantes nativos ou não. Então, por exemplo, a palavra rural ou murderer, que nós temos que pronunciar vários desses R's um seguido do outro, podem ser meio chatas de falar. Rural, murderer, rural murderer. Relacionados a essa, nós temos a palavra horror, que muitos brasileiros têm dificuldade de pronunciar, justamente porque ela combina os dois sons de R que nós temos na língua inglesa. No português, o H em início de palavras é mudo. Só que no inglês ele na verdade é pronunciado, com raríssimas exceções. E ele tem som de R de rato. Então falamos human e não human. Hospital e não hospital. Já o R no inglês tem som de ra, re, ri, ro, ru. Por isso nós temos a palavra hug e a palavra rug. Então, essa palavrinha aqui, muita gente acaba falando horror de maneira errada, quando na verdade é horror. Horror. Mas agora, que tal uma palavra cuja pronúncia não faz sentido nenhum?
Mesmo de acordo com as regras da fonética do inglês, se é que a gente pode dizer que o inglês tem regras quando se trata de fonética. E eu tô falando disso aqui. Para começar, que essa palavra é um palavrão, no sentido literal mesmo, tem 14 letras. E só isso já intimida muita gente de tentar pronunciar isso daí. Mas você é valente e você tentou pronunciar mesmo assim. E você falou Worcestershire. Completely wrong. Esse é o jeito que, inclusive, falantes nativos tentam falar isso aí. A palavra shire existe no inglês e é pronunciada dessa forma mesmo. Shire. Significa condado. Inclusive, isso aqui é o nome de um condado na Inglaterra. E é também o nome de um molho, que você pode inclusive achar aqui no Brasil. Só que o jeito certo mesmo de pronunciar isso aí é Worcestershire. Eu vou repetir. Worcestershire. Faz algum sentido? Nenhum. Por que isso daqui é pronunciado como Worcester? Eu não sei. Por que Shire e não Shire? Mas agora vamos falar sobre alguns outros palavrões, beleza? Palavrões só porque são palavras grandes, viu? Não tem nada de obscenas. Eu tô falando desses palavrões aqui, que começam com PS. Inclusive nós temos todas essas palavras no português também. Todas elas envolvem o prefixo sai, que em português fica psi, e significam algo relativo a mente e vem do grego, sendo na verdade a 23ª letra do alfabeto grego. Só que o problema é que no português a gente pronuncia esse P do psi. Então a gente fala psicologia, psiquiatra, psíquico, etc. Já no inglês é melhor você esquecer que esse P existe, porque a pronúncia correta é psychology, psychiatric, psychic, psychically e etc. A gente não fala o P, começa direto no S. Mas agora que tal a gente falar sobre aquela palavrinha de 5 letras que eu disse que eu acho que é a mais difícil de se pronunciar? E essa palavra é difícil porque ela tem uma combinação de dois fonemas que juntos são um pesadelo, are a nightmare. E muita gente acaba falando errado mesmo. E a palavra é essa aqui. Peraí, six? Não, pera. Agora sim. O número ordinal, sexto, ou sixth, em inglês. E essa palavra é difícil porque ela tem a junção de dois fonemas, sendo o X, que em inglês é pronunciado como x, como na palavra facts, com o TH, que a gente viu lá no início em palavras como think ou thought. E você falar o x e o th em sequência é uma coisa bastante difícil para muita gente. Então muita gente acaba pronunciando esse TH no final como se fosse um T simples, sixth. Porque falar sixth é bastante difícil. Pior ainda é quando a gente transforma essa palavra em um advérbio, sixthly. Aí é que dá o nó na língua mesmo. Mas agora, se você quiser ficar por dentro de outras bizarrices fonéticas do inglês, clica nesse vídeo que está aparecendo aí do lado, viu? Lá a gente vai falar sobre palavras que não necessariamente são difíceis de serem pronunciadas, mas sim que são apenas pronunciadas de jeitos bizarros ou meio estranhos. Mas por hoje é só isso. Bye bye.